Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Que Deus te abençoe, abençoe tua casa, abençoe o teu lar e a tua família. Você que está ao vivo conosco pela live, que Deus também venha te abençoar para a honra e a glória do Senhor, amém? Não vamos perder tempo, né? Porque o tempo só parou para Josué. Alguém aqui sabia que o tempo parou para Josué? Deixa eu ver quem sabia, levanta as mãos aí. O tempo parou para Josué, pastor? Parou. Deus teve o poder de parar o tempo para Josué quando Josué disse que não daria tempo pelo horário do dia. E Deus falou assim: eu vou parar todo o tempo por tua causa. Alguns historiadores disseram assim que Deus parou o sol. Outros historiadores disseram assim que Deus parou o giro da terra para ficar parado até Josué vencesse aquela batalha. Então Deus tem o poder de parar o tempo por um homem? Tem. Se Deus parou para Josué, mas eu creio que também Deus não para o tempo de hoje, amém? Quem trouxe a tua Bíblia Sagrada? Abra a tua Bíblia comigo. Eu não estou ouvindo o meu retorno. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Salmos. Salmos. Livro de Salmos. Este ano de 2021, a minha oração que eu faço a Deus é essa: Senhor, que eu venha ser, o Senhor venha ser o tocador dele. Senhor, que eu venha ser um cano, glória a Deus, e o Senhor venha ser a fonte de água. Senhor, que eu venha ser o fio, e o Senhor venha ser a energia. Eu só quero ser instrumento, o evangelho chegar em lugares. Eu quero ser só instrumento, quero ser o cano aonde passa água. Eu quero ser o teclado para servir como instrumento quando o próprio Deus estiver tocando ele. Eu quero ser o fio para passar energia, para a palavra de Deus chegar em grandes lugares. Então que o ano de 2021 na sua vida, você venha ser instrumento do Senhor nas mãos dele, amém? Livro de Salmos, Salmos 89. Salmos 89. Quem encontrou, diga amém. Verso 48. Assim escrito está a palavra do Senhor. Pode abaixar um pouquinho agora o retorno. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Assim escrito está a palavra do Senhor. Que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível? Deixa eu perguntar para quem está com... E pode colocar outras versões aqui para mim, fazendo favor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que homem há
que viva e não veja a morte, livrará ele a sua alma do poder da sepultura. Tem outra versão, olha se você tem ela aí. Viverá sem ver a morte. Algum valente que possa esquivar-se das garras da sepultura. Presta atenção. Você vai voltar depois nesse salmo. Nós vamos abrir no livro da sabedoria, chamado o livro de Provérbios. Depois a gente volta para o livro de Salmos. Provérbios 31. Pastor, quem escreveu Provérbios capítulo 30 e 31? Não foi Salomão. Não foi Salomão, pastor? Não. Provérbios 30 foi Agur. Provérbios 31 foi um homem chamado Lemuel. Uns sábios que tiveram com Salomão. 30, verso 5, verso 15. Olha o que fala aqui. 30, Provérbios 30, verso 15. Falei 31, me perdoa. Olha o que diz: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dadá. Estas três coisas nunca se fartam. Existem três coisas na terra que quanto mais elas nunca vão se fartar. Presta atenção. Coisas que se fartam são coisas o que, pastor? Para você entender, permaneça de pé ainda. São coisas que você vai falar assim: não quero mais, não, me fartei de tanta coisa. Agur disse assim, olha o que diz o sábio Agur. Ele diz: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dadá. Estas três coisas nunca se fartam, e quatro nunca dizem basta. Três coisas não se fartam, e quatro falam assim, basta. Ela fala assim, não, me dá mais, eu quero mais. Presta atenção. Ela nunca se basta em dizer, não basta. Chegou, não, pode mandar mais que eu quero. Que coisas são essas? Vamos lá? Uma, a sepultura. A madre estéril. A terra que se não farta de água, e o fogo que nunca diz basta. A sepultura é uma. Por que a sepultura? Ela está cheia de morte. Ela fala assim, não, a boca está aberta, pode mandar mais 100 que eu quero. A morte. Quanto mais dá, ela diz, mais eu quero, mas nunca vou dizer basta. Volta agora no salmista, Salmo 89, verso 48, e vamos lá. Salmos 89. Quanto mais pessoas morrer, a sepultura está com a boca aberta esperando. Vamos lá? Pode se assentar. Que homem há que viva e não veja a morte? Fecha a tua Bíblia, não, deixa aberta, amém? O que livre a sua alma do poder do mundo invisível. O texto que nós acabamos de ler é colocado no livro de Salmos, para você entender. A Bíblia, como 66 livros, 39 livros no Velho Testamento, 27 livros no Novo Testamento. O livro de Salmos, ele foi escrito, livro de cânticos. Presta atenção. Todos nós sabemos que o livro de Salmos são 150 salmos. Mas esses salmos aqui, os 150, eles foram escritos em épocas diferentes, não no mesmo tempo. Foram épocas que foram divididas, os 150 salmos,
em 5 partes. E essas partes eles ajuntaram todas as poesias de cânticos e fizeram 150 salmos. A primeira parte, dividida no livro de Salmos, é do Salmo 1 ao 41. E o que me chama a atenção é cada parte que é dividida, cada salmista, cada compositor, ou até mesmo o salmodiador dos salmos, a forma que ele termina a tua parte. Porque se você for entender, o salmista, quando ele pegou a primeira parte, o salmista, do Salmo 1 ao Salmo 41, ele termina no verso 13 dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, de século em século, amém e amém. A segunda parte do salmista, ele pegou do Salmo 42 ao Salmo 72, que foram 5 divisões. E do Salmo 72, o salmista termina no verso 19 dizendo: bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória, amém e amém. A parte 3 do livro de Salmos é do 73, quando começa o maior salmista Asaf, do 73, e terminando do Salmo 89, aonde nós lemos o Salmo. E ele termina no verso 52 dizendo: bendito seja o Senhor para sempre, amém, amém. A quarta parte do Salmo é o salmista que começa do Salmo 90. O Salmo 90 foi escrito por Moisés, é o único salmo que Moisés escreveu. E ele termina no Salmo 108, o salmista do Salmo 108, do verso 13, que ele diz: em Deus faremos proezas, pois Ele calcará aos pés os nossos inimigos. A quinta parte do Salmo é o Salmo 91, começando do Salmo da proteção. Todos nós conhecemos o Salmo 91. E quando ele começa do Salmo 91, o salmista ele termina no Salmo 150, essa última parte. E ele termina no verso 6 dizendo: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. O que me chama a atenção é que nas 5 partes, onde o livro de Salmos foram divididos, me chama a atenção é a forma que cada salmista termina a tua parte. Eles sempre terminam engrandecendo o nome de Deus. Eles sempre terminam querendo falar que Ele é digno de honra, que Ele é digno de glória. Porque o salmista sabia que toda a tua caminhada não foi fácil. O livro de Salmo é um livro de confronto. Por que, pastor, é um livro de confronto? Porque nós vemos no livro de Salmo raiva versus compaixão. Nós vemos no livro de Salmo tristeza versus alegria. Nós vemos no livro de Salmo amor versus ódio. E quando a gente vê um livro de contradição, nós contemplamos porque é o mesmo salmista que fala de amor, é o mesmo salmista também que fala de ódio, o mesmo salmista que fala de vitória, é o mesmo salmista também que fala louvores de percas. Mas o que me chamou a atenção no livro de Salmos é que todos os salmistas aqui, mesmo no tempo de luta e batalha, eles me ensinam que eu nunca posso deixar de louvar ao Senhor, eu nunca posso deixar de engrandecer o nome de Deus. Outra coisa que me chamou a atenção também no livro de Salmos, toda vez que nós falamos de Salmos, nós falamos de Davi, porque em 150 salmos, quem mais escreveu salmos foi Davi. Davi dos 150 salmos, ele escreveu 73 salmos. E desses salmos que Davi escreveu, um de nós que nós mais conhecemos é este, o Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É um salmo conhecido por todos.
Portanto que ele é um salmo tão conhecido, que até gente caminhando, entrando dentro de um Uber, no para-brisa do carro você vai ver escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Os dois salmos mais conhecidos da Bíblia é o Salmo 23 e o Salmo 91. Às vezes você passa numa estrada, você vai ver na boleia do caminhão escrito: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sempre você vai ver, porque são dois salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Tem pessoas que acham que o livro de Salmos, ele tem poder igual da mesma forma. Quando você entra na casa de alguém, você sempre vai pregar uma Bíblia aberta, mas quando você olha, todas as Bíblias sempre estão abertas no livro de Salmos. Que tem pessoas que acham que abrir a Bíblia dentro de casa, em cima de uma prateleira, ela vai ter o poder de trazer uma bênção para casa. Preste atenção, a Bíblia aberta na sua casa, ela não tem poder algum. Ela tem poder em práticas, naquilo que nós vivemos da palavra de Deus, aquilo na nossa caminhada. Cada salmista aqui, ele me chamou a atenção. Por quê, pastor? O Salmo 89, quem escreve é um homem chamado Etã, como também existe Moisés que escreveu Salmos. Salomão também escreveu Salmos. Agu, que escreveu Provérbios 30, também escreveu Salmos. Ele é colocado de uns homens também sábios, dos anciões de Salomão. E algo me chamou a atenção também, Asaf, como um grande salmista. Asaf escreveu, como muitos historiadores falam, que é o salmo mais triste da Bíblia Sagrada, que é o salmo de Asaf. É um salmo de lágrimas, é um salmo de choro, mostrando como Asaf suportou o momento da sua caminhada em lágrimas. Mas mesmo Asaf suportando, Asaf também, ele era um grande instrumentista, para você entender. Portanto que eles falam que Asaf tinha um coral, e este coral onde Asaf estava era com 81 músicos e adoradores da parte de Deus. E Asaf era um deles que estava no meio, louvando e sempre ali engrandecendo o nome do Eterno. Algo me chama a atenção do Salmo 89. Por que o salmista aqui, ele diz: que homem há que viva e não veja a morte? Esse texto aqui me chamou a atenção. Eu fui meditar nesta palavra hoje cedo. Eu falei: mas espera aí, como Etã, ele foi capaz aqui de fazer uma pergunta? Porque se você for olhar o texto, ele nos mostra que é uma pergunta, não é uma afirmação. Etã aqui, ele está perguntando para alguém: que homem há que viva e não veja a morte? É um cântico que Etã está fazendo. E se Etã aqui está cantando aqui, ele está querendo receber uma resposta da boca de alguém. Era uma pergunta que nos afronta: que homem é que viva e não consegue ver a morte? Nós vemos a morte todo dia. Todo dia nós temos notícia. Da mesma forma neste ano de pandemia, as notícias dos jornais são essa: morreram hoje 200 pessoas de pandemia, notícia de morte. Esse texto me confrontou de uma forma tremenda. Que homem há que viva e não veja a morte? Etã estava cantando aqui, e no momento que Etã canta, ele começa a perguntar cantando: que homem é este que consegue viver e não ver a morte? Outra coisa que me chamou a atenção nesse texto aqui, porque Etã, ele não faz só uma pergunta, ele faz duas. No mesmo texto ele faz duas perguntas, e ele fala assim: ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível. Se ele faz duas perguntas,
O próprio Etã, ele quer duas respostas. Um texto de confronto. Para o salmista escrever esse texto aqui, tem que ser um salmista que tem muita sabedoria para fazer uma pergunta e querer uma resposta de alguém. Parece que o salmista aqui, ele está querendo trazer que não tem como ter resposta de uma pergunta desta. A sabedoria de Etã é tanta para você entender, porque Etã era um dos homens que colocava sobre o tempo do rei Davi. Etã, no tempo do rei Davi, era um dos homens mais sábios que tinha no palácio. O tanto que ele era sábio que a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, que quando Deus dá sabedoria a Salomão, eles falam com Salomão desta forma: ô Salomão, parece que você pegou tudo que Agu tinha, a sabedoria de Agu, a sabedoria de Etã. Então nos mostra aqui, só para você entender que a Bíblia que afirma a sabedoria de Etã. Quando Salomão era tão sábio, eles falavam, só para você entender, ô Etã, parece que Salomão, parece que Etã se apoderou de ti. A sabedoria que Etã tinha é a mesma sabedoria que você tem. Mesmo a Bíblia dizendo que não existiu homem mais sábio que Salomão. Etã também tinha uma sabedoria profunda, mas a sabedoria de Etã era tão grande que a Bíblia me afirma isso aqui. Prova para mim na Bíblia, pastor. Te provo. Livro de 1 Reis. Não, eu nunca ouvi falar, eu gosto de provar. 1 Reis capítulo 4, vamos lá. Aí a gente volta para esse texto aí. Primeira Reis, capítulo 4, verso 31. Olha o que diz: e era ele ainda mais sábio do que todos os homens e do que Etã. Quem era mais sábio do que todos os homens? Salomão. Porque a Bíblia fala que ele ainda era mais sábio da terra. E depois de Salomão, eles colocam Etã, um homem que tinha uma sabedoria profunda. Não era qualquer um. Etã não era qualquer um. Etã era um que transportava a sabedoria para Davi. A mesma forma de dizer, quando Davi não conseguia resolver um problema, ele chamava Etã: Etã, vem cá, me ajuda, mesmo você tendo o coral do meu louvor, mesmo você cantando, adorando ao Senhor, vem aqui, porque a tua sabedoria é tanta, mostrando que a sabedoria de Etã também era muito grande. Então, o Salmo 89, quem escreve é Etã. E se ele escreveu o Salmo 89 fazendo esta pergunta, ele sabia que a pergunta também tinha o poder de trazer uma resposta. Ele não ia jogar palavras em vão. Etã não ia jogar palavra no vento, sabendo não tem como responder, não tem como trazer resposta. Nós sabemos que existe na Bíblia Sagrada palavras que vai nos confrontar. Que homem há que viva e não vai ver a morte? Aqui Etã está dizendo dessa forma aqui, só para você entender, que a caminhada do homem é nascer e morrer. Etã está tentando trazer, peraí, eu conheço toda a trajetória do ser humano. A trajetória do homem é sempre essa: ele nasce, mas ele também vai chegar ao dia da tua morte. Presta atenção. Etã está tentando trazer no livro de Salmo 89 que a caminhada do homem é essa: é nascer para depois morrer. Parece que Etã está querendo falar isso para alguém, fazendo perguntas. E algo me chamou a atenção nesse texto aqui. Por que, pastor? Porque Etã não fez só uma pergunta, ele fez duas no mesmo texto. E a outra foi essa: ou que livra a sua alma do poder do mundo invisível. Repita comigo: mundo invisível. Mundo
invisível. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Quem pode e consegue fugir de um inimigo invisível? Então está tentando trazer para a igreja: como que eu vou enfrentar o inimigo que eu não consigo enxergá-lo? Porque nosso maior inimigo hoje é a morte. Se você soubesse aonde estava a morte, você nunca chegaria naquele lugar, porque sabia que ela é o nosso maior adversário, é a morte. Oh, Rabassuri, Calabandacandarábia. Olha o que Edan está dizendo aqui. Quando Paulo escreve a carta à igreja de Coríntios, para você entender, ele disse aqui: a morte é o nosso último inimigo a enfrentar. Prova para mim, pastor. 1 Coríntios capítulo 15, verso 26. Vamos lá. Olha o que disse aqui Paulo, aqui quando escreve a carta à igreja de Coríntios. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Paulo está tentando trazer para o homem: ei, o nosso último inimigo a nós enfrentarmos será a morte. Porque depois da morte não tem mais nenhum inimigo. Porque a morte, quando ela vence o homem, acabou tua história, acabou seus dias. Pode levantar depois o que for, mas ele já morreu, já era. O único inimigo que nós vamos enfrentar é a morte. Paulo chama este inimigo aqui o último inimigo. O tanto que então tenta trazer que nós não somos combatíveis, porque todos nós vamos passar por este momento de enfrentar o último inimigo. Portanto, que até Cristo, a morte levantou contra Cristo. Nós sabemos que a morte também ela levantou contra Cristo. Ele morreu, ressuscitou no terceiro dia. Mas o último inimigo também se apresentou para Jesus. Volta lá no Salmo 89, verso 48. É um inimigo que nós não podemos ver, porque quando nós sabemos uma batalha para enfrentar, presta atenção, nós enxergamos a batalha, sabemos que nós temos um inimigo, nós mesmos falamos dessa forma: ei, eu não vou naquele lugar lá não, porque lá está meu maior inimigo. A morte, ela é um inimigo tão grande que não tem como, é um inimigo chamado inimigo invisível. E a Bíblia também chama ele de último inimigo da gente se enfrentar. A morte, ela é tão grande que ouvi uma história, presta atenção, não é Bíblia, é uma história. Só para você entender, entenda aqui. Não é Bíblia, é uma história. Que um homem um dia, ele entra no supermercado. E quando ele entra no supermercado, ele diz que ele viu a morte. E quando ele vê a morte, ele tenta correr dela. Ele vai para um lado e ele fala que sempre a morte, quando ele passava cada corredor, a morte sempre dava de frente com ele, olhando para ele. E ele virava e falava assim: toda vez que eu vou para um lado, a morte vai. Toda vez que eu vou para o outro, a morte também estava lá. Porque a morte é um inimigo invisível. E esse homem falando isso aí, e quando ele estava no supermercado, ele vai voltar de novo correndo para o teu trabalho. Quando ele chega no teu trabalho, ele era o melhor funcionário da empresa. Como ele era o melhor funcionário da empresa, ele chama o teu patrão e pega as tuas contas: eu preciso que o senhor me mande embora. E o patrão disse para ele assim: mas eu não posso te perder, porque você é o melhor funcionário da empresa. E no mesmo tempo, ele abre o coração para aquele patrão,
E o patrão quer saber dele: por que você quer ir embora? Ele disse assim: parece que a morte está me perseguindo. Eu entrei no supermercado, entrava num corredor, entrava num outro e sempre dava de frente com a morte. Parece que eu escondia e ela nunca parava de me olhar. E esse homem, o patrão dele, disse assim: ó, presta atenção, me dá o endereço do supermercado que eu quero ir lá. Eu não posso te perder por causa da morte. E ele pega, faz o acerto desse homem. E quando ele faz o acerto do homem, sabe o que este homem fala para esse patrão? Essas palavras: eu estou indo para a cidade, eu estou indo embora daqui e vou me ocultar, esconder na cidade chamada Istambul. Presta atenção. É lá que eu vou ficar escondido, na cidade chamada Istambul. No mesmo tempo que ele faz o acerto, este homem vai embora. Mas só que o patrão não queria perder aquele funcionário. Ele fala: me dá o endereço do supermercado, eu quero ir de encontro à morte. E chegando no supermercado, parece que o mesmo patrão, ele vê a mesma morte naquele lugar. Mas ele pega, vai de encontro à morte. E ele disse para aquele funcionário: se eu puder bater na morte para não te perder, eu vou bater nesta morte. Isso é só uma história para você entender. E quando este homem chega no supermercado, ele dá de frente com a morte. Ele pega a morte e fala: eu estou perdendo o melhor funcionário por tua causa. A morte vira para aquele homem e fala: mas quem é seu funcionário? Ele diz: aquele que você estava perseguindo dentro do supermercado. E a morte disse para ele assim: mas eu não estava perseguindo ninguém aqui. Eu não estava perseguindo ninguém aqui. O supermercado estava cheio. Eu não estava perseguindo ninguém dentro do supermercado. Aí o patrão daquele homem disse assim: mas ele disse para mim que você estava perseguindo ele. A cada corredor que ele entrava, você estava lá. A morte disse: eu não sei nem quem é o teu funcionário. E quando a morte olha, ela olha para o relógio e disse para aquele homem: eu não posso mais conversar com você. Aí o patrão perguntou: mas por quê? Porque tem uma vida que eu preciso tirar, e ela está na cidade de Istambul. Vocês não entenderam? Aquele homem estava correndo do inimigo invisível, o inimigo oculto, que a Paulo nos chama do nosso último inimigo. O inimigo que todos nós vamos ter que enfrentar, passar por ele. E a pergunta que Edan aqui tenta trazer é essa: que homem é esse que vai conseguir ver a morte sem morrer? Que homem é esse? Coloca aí. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível. O mundo invisível é o mundo espiritual, o mundo que nós não enxergamos ele, porque nós olhamos agora aqui dentro do templo. Você olha para o teto, você está vendo o forro, mas o próprio Deus, olhando de cima para baixo, não tem nada aqui em cima. Tudo nos olhos de Deus, nada é oculto. Os olhos de Deus, é o que eu viro e falo, tem pessoas que ainda não conhecem Deus. A grandeza de Deus é tanta que nada passa batido nos seus olhos. Nada. É por isso que pessoas não sabem o poder de Deus. Se você orar na sua mente aí agora e pedir a Deus para visitar o teu filho, Deus sabe o que você pensou, a tua oração que você estava dando na mente. E a Bíblia diz, o salmista no Salmo 91, que ele dá ordem ao seu anjo ao nosso respeito. Quando você orar e agora: Deus, visita o meu marido agora, no mesmo tempo Deus manda um anjo ir lá de encontro a ele. O poder de Deus, a grandeza de Deus é tão grande que nós não conhecemos Deus, que a Bíblia diz dessa forma: ei,
que o trono de Deus tem 4 roldanas, diz o profeta Ezequiel. E o trono de Deus, Deus não se levanta do trono de forma nenhuma. O trono de Deus tem 4 roldanas, ele se move para o norte e para o sul, para o leste e oeste, se move como cambotas, porque o trono de Deus tem rodas. Duas coisas que faz Deus levantar do trono. É por isso que eu amo a história de Jó. A primeira coisa que faz Deus levantar do trono, quando ele vê um injusto sendo injustiçado. É por isso que Jó diz no capítulo 19, verso 25: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Se ele diz que ele vai se levantar, ele está dizendo, por enquanto ele está sentado, mas uma hora ele se levanta ao meu favor. Por enquanto ele está sentado em prol da minha causa. E todo aquele que está sentado, Jó tenta trazer que quando Deus está sentado da forma que você está sentado, quando a pessoa está sentada, ela está observando algo, alguma coisa está focando. Portanto, como eu estou pregando o evangelho, todos vocês estão olhando para o altar. Então quando Jó tenta trazer no capítulo 19, verso 25, Jó está dizendo, o meu Deus está me vendo, está sentado, mas ele está me assistindo no tempo de luta, ele está assistindo no tempo de choro, ele está me assistindo no tempo de lágrimas, mas uma hora ele vai se levantar para agir em prol da minha causa. Uma hora ele vai agir em prol da minha família, porque ele não vai ficar sentado eternamente, ele vai se levantar, porque Deus, ele se levanta do trono quando ele vê um justo sendo justiçado. E outra coisa que faz Deus se levantar, quando ele vê um servo fiel nos momentos de dores. Jó era servo fiel. É por isso que quando a Bíblia diz que se Cristo voltasse no mesmo tempo, naquele tempo, o próprio Deus salvaria 3 homens: Jó, Daniel e Noé, porque eles foram chamados de justos. Porque eles foram chamados de justos. O salmista do Salmo 89 aqui, ele está tentando trazer uma visão. O inimigo invisível do mundo espiritual, que é a morte. A morte, se alguém soubesse que amanhã ela ia de encontro à tua casa, você falava, quando a morte bater na porta, fala que eu não estou aqui, você corria dela. Mas é o inimigo que nós temos que enfrentar. Algo me chamou a atenção. Por quê, pastor? Porque Agu aqui, quando ele tenta trazer, ele está tentando trazer uma batalha espiritual. O inimigo invisível que nós temos que enfrentá-lo. Não tem como correr da morte. É o inimigo que nós vamos ter que passar por ele. Ou nós vencemos ou nós morremos. A forma que Etã tenta trazer a revelação do Salmo 89, parece que me confrontou hoje o dia inteiro. Foi quando eu passei a estudar, eu fui entender o que Adam Clarke tentava trazer na revelação através do homem chamado Etã. Aí eu fui entender. É a mesma forma quando Apocalipse capítulo 2 verso 11 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, e que vencer não receberá o dano da segunda morte. Coloca aí para mim Apocalipse capítulo 2. Verso 11. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Olha aqui, com a visão que João tem aqui é muito forte. Porque quando Etã aqui está dizendo que homem que há, que viva
e não veja a morte. Isso me chamou a atenção porque o salmista me mostra que não tem como fugir da morte. Então, se o texto é uma pergunta que Etan fez para alguém, parece que o texto ninguém trouxe uma resposta para Etan. Etan também parece que estava confuso, de ninguém explicar a ele, e ele resolve fazer perguntas em louvores. Parece que Etan queria saber. Isso aqui me chamou a atenção porque a resposta que Etan precisava, ela vem através de Paulo. Tem hora que nós nunca imaginamos de onde vai vir a resposta da nossa vitória. Nós nunca sabemos de onde vai vir o nosso milagre. Deus usa pessoas que nós nunca imaginamos. Oh Deus, que já usou pessoas na minha caminhada. Uma pessoa que Deus usou no meu caminho foi um bêbado. Eu nunca vou esquecer disso. Quando Deus usou a boca de um bêbado em profecias para falar que eu ia ser pastor, que eu ia pastorear um grande rebanho. Eu ainda não era pastor, eu era só missionário. Ele usou um bêbado no meio da rua, e esse bêbado ficou são na hora e me entrega uma profecia. Assim manda dizer o Senhor: Ele está preparando para você um grande rebanho. Não corra do teu chamado, não corra do teu ministério. O dia que eu derramei lágrimas, porque eu nunca imaginaria que Deus ia usar alguém passando na rua por mim na hora. E na mesma hora que este homem fala, ele fica são. Mas quando ele termina de ser usado por Deus, ele volta a ficar bêbado, cambaleando pela rua. No meio da rua mesmo eu ajoelhei, levantei a mão para o alto e disse para o Senhor: eis-me aqui, que seja feita toda a sua vontade. Oh, labassuri. Aí Paulo traz a resposta para Etan. Essa pergunta, ela sempre tem uma resposta. Qual que é a resposta de Paulo para Etan? É essa, 1 Coríntios capítulo 15. Coloca aí. Coríntios capítulo 15, verso 51. Olha a resposta que Etan fez, que Paulo no Novo Testamento traz para ele. Eis aqui vos digo um mistério. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quer ver agora para você entender? Coloca outra versão para mim, que a palavra dormiremos não vai estar aqui. Escutem bem este segredo que é um mistério. Nem todos vamos morrer. É a mesma forma de Paulo dizer: Etan, tu me perguntou para alguém, mas Deus está me usando para te dar uma resposta. Porque toda pergunta para Deus sempre tem uma resposta. Oh. Aí Paulo diz: escuta, Etan, escuta bem esse segredo que é um mistério. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante. E Paulo ainda contempla em escrever o verso 52 também. Vamos lá. Num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Meu Deus, oh labachébia. Quando Paulo tenta dizer isso aqui, num abrir e fechar de olhos, porque tem pessoas que
No dia do arrebatamento, presta atenção, no dia do arrebatamento, vai ser num fechar de olhos, no seu piscar. Às vezes você olha para o teu lado, o teu marido não vai estar lá mais não. Às vezes você no seu piscar, piscou como um raio. A Bíblia diz que vai ser como um raio. Na hora que você olhar, às vezes seu filho estava brincando aqui, e alguém te chamou ali e falou: pastor Wagner, eu olhei, quando eu olho para o meu filho ele sumiu. E a única coisa que vai ficar é as vestes. Porque quando Paulo fala, as vestes ficam. Por quê? Porque se nós vamos ser transformados, o céu não precisa da roupa não. Presta atenção. Aí a roupa fica, quando você olhar, olhou para lá, olhou para lá, cadê meu filho? A roupa ficou. Tem pessoas que, às vezes eu posso estar pregando, um pastor pode estar ministrando, e quando ele, no seu piscar de olho, ele some, o paletó dele cai. Quando o paletó dele cai, você fala: espera aí, o paletó do pastor, esse paletó é do pastor. Mas tem certeza que é do pastor? Tem. Aí quando você olhar, o paletó está lá, a identidade, a credencial do pastor Wagner. O paletó dele está aqui, a identidade dele está aqui. Mas aonde está o teu corpo? Está aqui, mas aonde está o teu corpo? O que me chamou a atenção aqui, o que é, pastor, no texto? Paulo está dizendo aqui, tenta trazer, quando ele traz a revelação para Etan, do salmista, do Salmo 89, Paulo está dizendo aqui: ei Etan, para você que você está dizendo no Salmo, a morte é o final, mas eu conheço um Deus que a morte não será o final para aqueles que servem. Eu conheço um Deus que a morte, depois que no momento da morte, pode preparar caderno, pode preparar páginas, porque ainda tem muita história que vai acontecer. Paulo está tentando trazer para ele, para uns a morte pode ser o final, mas para mim vai ser a entrada da vida eterna. Paulo está dizendo: a minha história não termina aqui, eu ainda vou escrever uma história no céu. Eu estou dizendo para alguém que está aqui: a tua história não vai acabar aqui. Deus tem coisas novas para você. Eu estou profetizando sobre a vida de alguém que está aqui dentro. A tua história não vai terminar assim. Paulo está tentando trazer: a morte não é o ponto final, a morte é a vírgula, porque a morte é a entrada da porta da eternidade. Só entra na eternidade depois da morte. Pastor, estou vivendo aqui, tá bom, para mim não tá bom, quero viver lá. E para mim viver lá, eu tenho que enfrentar o inimigo invisível, que é a morte. Mas é um inimigo difícil de vencer. Se Etan fizesse essa pergunta para mim, eu ia responder para ele: Etan, se a morte não me levar, se a morte não me levar, Etan, pode ter certeza que eu vou viver o arrebatamento da igreja. Porque o arrebatamento ele vem após a morte. A salvação, ela vai vir após a morte. Jesus teve que passar por esse momento de enfrentar o pior inimigo, o inimigo que todos nós vamos enfrentá-lo um dia.
chamado, repita comigo, a morte. A morte. Não esqueça disso. Porque tem hora que nós brigamos por coisas terrenas. E as coisas terrenas não tem valor nenhum para Deus. Portanto, se você não sabe, a Bíblia diz que as ruas do céu serão de ouro. Você vai andar numa rua de ouro. Cada salmista, como Salomão, sabia disso. Portanto que Salomão, a riqueza de Salomão era tanta, que Davi deixou um reinado para Salomão. Salomão foi um rei que ele não precisou enfrentar ninguém em batalhas, porque Davi já tinha matado todos os inimigos dele, e deixou o reinado para Salomão só assumir. Salomão, não estou te dando luta, não estou te dando inimigos, porque eu já matei todos. E a riqueza de Salomão era tanta, porque se entrava dentro do palácio de Salomão, só para você tirar uma base, Davi tinha uma herança. Se fosse olhar na data de hoje, eu conseguia comprar, só de brincadeira, 3.000 Ferraris à vista, com o dinheiro que Davi tinha, que o próprio Deus colocou nas mãos dele por batalhas ganhadas, batalhas conquistadas. Eu comprava os 3.000 Ferraris à vista e parava na garagem da minha casa. E Davi deixa o reino para Salomão com muito ouro. Portanto que ele deixa o reino para Salomão, que Salomão resolve construir um templo para Deus. E o templo que Salomão construía, Salomão mandava buscar madeira de acácia, e mandava colocar as madeiras caras. Salomão mandava buscar na África, como se fosse hoje. Ele mandava pegar como se fosse aquela parte do elefante chamada marfim. Aquilo ali Salomão mandava transportar em navios, porque ele tinha muito dinheiro. O trono de Salomão, ele tinha 6 divisões em escadas, grandes assim, que mediam metros, e toda a entrada era de ouro. Você entrava de ouro. As torneiras do palácio de Salomão eram de ouro. Portanto que um dia Salomão sai do teu palácio, ele sai fora do templo que construiu, e ele olha as ruas e disse assim: eu não gostei dessa rua. Sabe o que ele fez? Pega toda a prata que está dentro do palácio e manda passar nessa rua. Eu quero andar na rua cheia de prata. Em outra palavra, asfalta com prata. Salomão era tão rico que ele mandou fazer uma recâmara. Existia a câmara e a recâmara dentro do teu quarto. Para quê, pastor? Para guardar todo o teu tesouro. Um espaço onde tinha uma porta, onde ele colocava todo o teu tesouro. E quando o homem constrói toda a recâmara, a sabedoria de Salomão era tanta que Salomão disse: o único homem desta nação que sabe o que eu tenho, aonde está guardado o meu tesouro, é você. Aí Salomão disse: para esse homem não espalhar notícia onde está a minha riqueza, ele manda matar o homem. Mata ele. Mas além dele matar, sabe o que ele faz? Mas quando vocês matarem, mandou o soldado matar, pega toda a família dele e traz, que eu vou sustentar até o último dia de vida. O que me chamou a atenção nesse texto aqui, Etã, quando ele tenta trazer esta morte aqui, Etã está falando para um povo da morte física, porque a igreja verdadeira não preocupa com a morte. Que nós sabemos que depois da morte tem o dia do arrebatamento da igreja. Então Etã está dizendo aqui morte física, porque todos nós que a igreja estamos esperando o dia do arrebatamento, o dia que a trombeta tocar, um dia que a igreja vai ser levada para o céu. Alguns vão morrer, a Bíblia diz que os mortos vão ressuscitar, e aqueles que não morreram vão ser arrebatados vivos. Aonde vai cair as roupas? Na rua, vai ficar na rua. Uns vão estar dirigindo o carro vai sumir do volante, o carro vai sair batendo, e todo mundo, às vezes alguém está do lado: cadê o motorista do Uber? Sumiu. Ele foi arrebatado por Deus, ele foi levado para o céu. E algo me chamou a atenção nesse texto aqui, porque
Quando ele fala desta morte aqui física, ele também está falando da morte espiritual. Aí eu fui entender nesse texto aqui que existe 3 tipos de morte. Presta atenção. Existe a morte de pessoas que estão fracas. Olha aqui, tem pessoas que falam assim, ó: ô pastor, estou fraco. Sabe o que ele vai falar? Já morreu espiritual. Já morreu, está morto. Presta atenção. Existe a morte de pessoas que estão doentes, que mesmo ela enferma, ela sabe que está morta. Por que ela enferma sabe que está morta? Porque toda pessoa enferma não tem ânimo para mais nada. Você vai chegar da comida, ela está tão desanimada que ela fala: não quero comer. Dá um suco, fala: toma o suco, eu não consigo tomar. E a pessoa acaba atrofiando, porque quando Etan também fala aqui, ele está falando morte de pessoas que estão doentes. E a terceira morte é a morte daqueles que já dormem, esperando, que morreram fisicamente, morreram, já enterraram, e elas foram mortas aqui. Morte espiritual e morte física. É o que Etan está tentando trazer no Salmo 89. Mas algo me chama a atenção no texto aqui. Essas 3 mortes aqui, morte física e morte espiritual, me chamou a atenção porque a primeira coisa que a gente pergunta: pastor, como eu vou ter certeza que uma pessoa está morta? Presta atenção. Pastor, como eu vou ter certeza se uma pessoa está morta? Toda pessoa que morreu física e espiritualmente, ela deixa sempre alguns sinais, algumas provas que eles morreram. Mortes físicas e morte espiritual. Isso aqui me chamou a atenção porque se a pessoa morrer em morte física, nós sabemos que o corpo de um defunto, a certeza que ele morreu, que nós sabemos que ele não tem mais movimento no teu corpo. E se ele não tem movimento no teu corpo, toda aquela pessoa que está morta, ela passa a ser carregada. É um sinal mostrando que ela não tem mais movimento. E se ela está morta, quando você carrega o corpo, você está confirmando: esta morreu, porque ela não tem mais movimento físico. Outra coisa também para confirmar se uma pessoa está morta, todos nós sabemos que quando vê uma pessoa morta, você pode esquentar fogo perto dela, que ela não sente mais dores. Por isso que quando Jesus, as pernas não foram quebradas e eles tiveram certeza da sua morte, é quando eles enfiaram a lança do teu lado, e a Bíblia diz que saiu água e sangue. Aquela água e sangue simboliza sinal de morte. Por quê, pastor? Porque se você for estudar a história de um cadáver, de uma pessoa quando morre, em poucos instantes depois da morte, começa a haver dentro do teu corpo um rompimento. Presta atenção. E a primeira coisa que é tocada no corpo de um morto é o rins, onde infiltra água. Além de tocar no rins, a outra parte que é tocada quando há rompimento dentro do morto é o cérebro, aonde a maior parte do corpo vai a nossa água. Presta atenção, porque se você não sabe, você tem mais água no corpo do que você imagina. É por isso que quando o homem ele morre eletrocutado, é a mesma forma de o fogo consumir a água, e o corpo dele fica pequeno, porque o poder do fogo teve o poder de sugar toda a água, e o corpo dele fica tão pequeno porque não tem mais água no corpo.
Estudando a história de um cadáver, eu fui entender que quando começa a romper o rins, rompe também a água do cérebro. E a outra coisa a romper é a veia aonde circula o sangue. Alguns estudiosos dizem que começa a haver uns rompimentos dentro do corpo para poder soltar algumas bactérias. E essas bactérias que soltam, elas que passam a consumir o corpo daquele defunto. E quando eles colocaram, a primeira coisa que é rompida, quando eles colocaram a lança em Jesus e sai sangue e água, é a certeza da morte. Mostrando quando os dois misturam, eles estão mostrando, o cérebro foi atingido, o rins dele foi atingido e as veias começaram a se romper para liberar as bactérias. É por isso que quando os soldados de Roma, eles furam o lado de Cristo, eles estão dizendo assim: ei, ele está morto. Era uma morte totalmente comprovada. Então me chama a atenção aqui, por quê, pastor? Porque quando uma pessoa morre, você pode tentar ferir o teu corpo, ele não sente nada. É a prova que a pessoa está morta. Outra coisa também que nós sabemos, que quando pessoas estão mortas, doentes, elas não conseguem se alimentar, elas não conseguem ingerir aquilo que é dado a elas, não conseguem. Então é a mesma forma de dizer, presta atenção, quando a igreja está morta, ela dá sinais que ela precisa ser carregada. A igreja morta, ela precisa ser carregada. Parece que está carregando uma igreja morta, um defunto. Quando a igreja está doente, mostra que a mesma forma de eu dar alimento espiritual, eu posso pregar para uma igreja morta, que ela nunca vai haver avivamento, porque ela está doente. Ela não consegue alimentar as palavras do mundo espiritual. As palavras do alimento espiritual, ela não consegue encaixar no seu coração. Ela não consegue fluir, ela não consegue crescer, porque ela está doente, então ela não consegue ingerir. É sinais que pessoas estão mortas. Outra coisa que me chama a atenção, que quando a gente fala para uma pessoa doente, é a mesma forma de entrar no ouvido e sair no outro. Porque a pessoa doente já está morta espiritualmente. Ela não consegue ter força para lutar com as suas próprias mãos, mostrando que ela está totalmente fraca. Quantos cristãos que estão sendo carregados hoje porque já estão mortos espirituais, estão doentes na caminhada. O alimento vem todo dia, Deus fala, mas continua a mesma forma, nunca muda nada. Terminou o ano de 2020 em sofrimento, entra o ano de 2021, Deus dá mais uma oportunidade, mais um ano para viver e mudar a história. E termina o ano de 2021 da mesma forma que terminou o ano de 2020, não mudou nada. Tem pessoas que quando terminar o ano vão falar comigo assim: pastor, o problema é o mesmo. Pastor, não mudou nada lá em casa, a família, nada. Aí você pergunta para mas peraí, estava morto dentro da sua casa. Fala e a pessoa não muda. Aí algo me chamou a atenção aqui, porque a pessoa doente não consegue se alimentar, entra na igreja, entra fraco e sai fraco, entra carregado e volta carregado. Mas algo aqui me chamou a atenção, porque o último inimigo que Cristo enfrentou foi a morte, mas teve vida após morte. Teve vida pós-morte. Uma das grandes batalhas de rei. É por isso que Cristo na cruz do Calvário, quando ele está, o salmista no Salmo 31, verso 5, coloca para mim. É por isso que Cristo fala assim, olha aqui que Cristo fala: Pai, te entrego o meu espírito. Salmista, Salmo 31, verso 5.
nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus, da verdade. Esse Salmo 31, existe uma lei judaica para você entender que todo filho, quando ele chega à noite para dormir, ele vai dar bênção ao teu pai. Pai, benção. Tem filho que hoje não faz isso mais, mas antigamente eu dou bênção à minha mãe até hoje. Minha mãe me liga, eu falo benção, mãe. E no tempo antigo ainda era diferente, hein? No tempo antigo, os filhos, para dar bênção para o pai, tinham que beijar as mãos do pai, respeitar o sacerdócio. Ele tinha que ajoelhar, beijar a mão do pai, o pai colocar a mão sobre a sua cabeça e dizer: eu te abençoo, meu filho. Mas na lei judaica, as crianças, quando iam dormir, elas falavam para o pai benção, e falavam para o pai: pai, esta noite eu te entrego o meu espírito. Quando a criança falava isso para o pai, ela estava dizendo para o pai assim, dessa forma: pai, vela a minha madrugada, me guarda a noite do meu sono, entra em vigilância dentro do meu quarto. É a mesma forma quando é uma criança, todo pai acorda de madrugada para conferir o teu filho dentro do quarto, como ele está. Às vezes ele acorda de madrugada para poder cobrir o filho no frio. Ele acorda de madrugada para saber se o filho está bem, mostrando que ele está velando o seu filho. Quando Jesus na cruz do Calvário, ele olha para o céu, ele diz: pai, eu lhe entrego o meu espírito. Jesus está dizendo: pai, por 3 noites, 3 dias, guarda-me o meu sono. Vela meu sono na sepultura, me guarda, me livra das guerras que estão por vir, me livra das batalhas que estão por vir. É por isso que quando Cristo, ele libera uma palavra na cruz do Calvário dizendo: está consumado. A palavra em hebraico significa tetelestai. A palavra tetelestai significa a dívida foi paga. Eu disse esses dias para trás que Adão ganhou nas suas mãos uma escritura da terra. Quando Deus colocou ele na terra, deu tudo para ele. Fala a mesma coisa de Deus dizer: toma, Adão, eu estou assinando em cartório, estou te dando todo esse território para você. E Adão, pelo teu pecado, coloca na mão do diabo e perde toda a escritura. E na cruz do Calvário, o próprio Deus toma a escritura da mão do diabo de volta, que é a escritura da terra. Quando ele fala tetelestai, presta atenção, existe várias traduções de tetelestai. Uma das mais fortes para mim, tetelestai, é quando um rei vai para a batalha e ganha da batalha do outro. Ele ganha da batalha, o seu soldado ganha. Ele tem que trazer a orla das vestes do rei que foi vencido. E quando ele traz a orla das vestes, ele entra no palácio e fala: Senhor, eu ganhei a batalha. Ele fala: prova para mim. Ele fala: eu provo. Eu trouxe um pedaço das vestes do rei. E quando ele traz um pedaço das vestes do rei, ele tem que costurar. O rei que ganhou a batalha, o reino do outro, ele tem que costurar o pedaço das vestes na ponta das suas vestes, porque por onde ele passar, todo mundo vai ver e vai olhar: opa, essa veste aí é do rei tal. Então, se ele está com um pedaço da veste, ele está dizendo que ele ganhou a batalha, que diz tetelestai, está consumado. Por isso que Jesus, quando os soldados romanos arrancam as tuas vestes, no mundo espiritual, o Satanás achou que ele tinha vencido a batalha na morte. Você já viu uma morte matar outra morte? Uma morte matou outra morte, porque a morte de Cristo foi para matar a morte e ter poder à vida eterna. Pastor, por que você está querendo dizer tudo isso aqui? Porque quando Edan disse aqui, Paulo tenta trazer que nós estamos esperando pós-morte, a ressurreição. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite. Eu estou pregando para pessoas que entraram aqui, que tem áreas da sua vida que foram mortas.
Vocês não entenderam? Eu estou pregando para pessoas que entraram aqui dizendo: pastor, parece que o meu casamento foi enterrado. Pastor, eu acho que a minha vida financeira está morta, não sai mais nada, acabou. Eu estou pregando aqui que é noite de ressurreição. Eu estou pregando aqui esta noite que é noite de portas se abrir esse ano de 2021. Eu estou pregando para pessoas que estão aqui que é noite de ressurreição lá na tua casa. Eu estou pregando para pessoas que estão aqui, é noite de ressurreição no teu casamento. Eu estou pregando para alguém que entrou aqui que diz assim: pastor, acabou. Deus está dizendo: não acabou. É tempo novo ressuscitando sobre a sua vida esta noite. Tem coisas novas ressuscitando. Aquilo que o diabo disse está morto, acabou. Deus me autoriza a dizer: Satanás não tem poder nenhum contra a tua vida. Ele foi entregado na cruz do Calvário e rasgou a cédula, a dívida foi paga. E quando ele diz: tetelestai, está consumado, o próprio Cristo está dizendo: ei, eu não devo nada, eu te paguei, eu paguei preço na cruz do Calvário por você. A Bíblia diz que todas as enfermidades foram levadas sobre ele. Eu já disse aqui que Cristo naquele tempo era 40 as açoites que tinha que levar aquele que estava na cruz, mas Cristo levou 39 açoites. Muitas pessoas perguntam: mas pastor, a lei judaica diz que tinham que levar 40. Toda pessoa que fosse crucificada tinha que levar 40 açoites, e cada açoite que Cristo levou, 39, cada açoite era 12 feridas. 39 vezes 12, o corpo de Jesus tinha 468 feridas. Quando ele leva 39 açoites, você vai estudar a história. Alguns médicos da medicina estudaram que 39 enfermidades não tem cura pelo médico da medicina. É por isso que quando você chega com alguma enfermidade no médico, ele fala assim para você: só Deus pode curar essa enfermidade, porque ele sabe que existe 39 enfermidades que foram estudadas, que não tem cura. Mas Jesus diz, o profeta Isaías diz: e levou sobre ele todas as nossas enfermidades, e levou sobre ele todas as nossas dores. Eu estou pregando para alguém que está aqui dentro: Deus é capaz de mudar a tua história. Pastor, eu estou pregando para alguém. Às vezes você entrou aqui abatido, com um casamento desanimado, vendo teu filho na biqueira, vendo teu marido na cachaça, vendo as coisas, você perder as coisas, saindo do controle da palma das tuas mãos. Mas Deus me autoriza a dizer para alguém que está aqui: esta noite é noite de ressurreição. Esta noite é a noite de milagre. Eu estou profetizando sobre a vida de alguém. Se prepara, tem milagre chegando na tua casa, tem milagre chegando na tua empresa, tem milagre chegando na tua vida financeira, tem milagre chegando na tua vida sentimental. Deus me autoriza a dizer: a tua história não vai terminar assim. Este ano de 2021 tem coisas novas sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Quem recebe, bate palma, glorifica e exalta ele. Fechei. Sai daqui hoje sabendo uma coisa: que a tua história não vai acabar assim. Teu casamento não acaba no divórcio. Deus acrescenta vírgula: tem uma nova lua de mel chegando para você. A tua empresa não acaba no vermelho. Mesmo na pandemia, Deus vai levantar de novo. É noite de ressurreição. O maior inimigo nosso é a morte, que é o último inimigo.
Mas alguém já venceu ela na cruz do Calvário por mim e por você. E se ele venceu, ele tem o poder e o controle da morte. Por isso que ele desce no inferno, ele toma a chave do diabo. A minha vida e a tua vida está no controle das mãos de Deus. E Deus fará grandes coisas esse ano de 2021 em prol da tua casa, a tua família e o teu lar. Assim diz a boca do Senhor. Amém?